Existem células especializadas em nossas retinas que transmitem ao nervo óptico informações processadas por nosso cérebro. A percepção das cores é subjetiva, mas os efeitos delas são universais, apesar de não serem materiais, e sim espécies de sensações provocadas por ondas eletromagnéticas que são absorvidas pelos corpos, estes sim materiais. Não, vamos falar de sério aqui, né? Pois é, o processo de percepção das cores é mesmo bem complicado. Quem sabe podemos fazer um vídeo sobre o assunto, mas claro, descomplicando ele. Mais fácil do que entender todo o processo de percepção das cores é entender a origem das palavras que nomeiam as cores na língua portuguesa. Na história da humanidade, verificamos que a origem dessas palavras surgiram de questões puramente culturais que obedeciam a percepções coletivas. Na antiguidade, nem sempre as cores tinham nomes, não importa o povo. Também era comum que vários tons fossem representados por uma mesma palavra. Com o tempo, percebeu-se a necessidade de criar palavras distintas para cores com tons diferentes. Nesse vídeo, vamos conhecer a origem das palavras que nomearam as cores mais comuns. Antes, você sabe que eu vou pedir o seu like no vídeo, né? Você também sabe que eu vou pedir a sua inscrição no canal. E também sabe que eu vou pedir os seus comentários. E vou ainda pedir que você assista os outros vídeos e os compartilhe. Todo esse processo é muito simples, mas que nos ajuda demais na percepção de que vale a pena continuar produzindo conteúdo aqui no canal Teles da Luz. Agora sim, bora pro assunto do vídeo. No latim, havia uma palavra que designava uma noção de algo denso, espesso e relacionado também a algo apertado. A palavra era apectorare, que tem na raiz a palavra premere, e significava algo como comprimir contra o peito ou espremer. Aqui era para expressar a noção de que se trata de uma cor que tem muito pigmento. Com o tempo, a palavra se tornou apretar, até chegar no preto como a gente conhece hoje, em que sabemos até que preto é ausência de luz, ou seja, ausência de cores e... outra questão complicada de entender, né? Mas se quiser a gente pode até tentar explicar isso num outro vídeo, deixa aí nos comentários a sua ideia. Mais tarde, uma outra palavra latina surgiu, a palavra nigrum, que também designava a cor escura, sendo que em várias outras línguas latinas ganhou formas bastante semelhantes, como por exemplo o nero no italiano, noir em francês, negro em romeno e negro em espanhol e também no português. Já a ideia oposta à cor preta no latim era designada pela palavra albus, que originou outras palavras como por exemplo alvo e albino, as duas que nos remetem à cor branca. Mas a palavra portuguesa branco tem origem, na verdade, no idioma germânico, da palavra blanc, com K. E nesta língua se relacionava a algo reluzente, brilhante ou polido. Agora você entendeu o sentido da expressão armas brancas, não é? Afinal, toda lâmina é brilhante e polida, certo? Se por um lado a forma latina original só se manteve em romeno, albus, nas demais línguas houveram desdobramentos da versão germânica, formando as palavras blanco em espanhol, blanc em francês e bianco em italiano. Só não sei por que existe a expressão branco de medo, ou você conhece alguém que fica mesmo branco quando está com medo. Já na escola, lembra quando a gente misturava preto com branco lá na tinta guache? Isso resultava no cinza, né? O latim clássico cines ou cineres designava a mistura de pó e brasas que sobravam das fogueiras, cuja cor é um tom mais claro do que o preto e bem mais escuro do que o branco. Na linguagem popular do latim era usada a palavra cinísia, que se tornou cinza no nosso português. Já a palavra marrom é um termo cuja origem não é um consenso. Ela provavelmente veio do pré-romano radical mar, com 2 R's, assim como o nome do guitarrista Johnny Marr, lá dos Smiths. Pô, eu gosto muito dessa banda, hein? E você? Bom, mar, com 2 R's, significava pedra, mas também era relacionado à dureza, que no caso se aplica às castanhas, aqueles frutos secos deliciosos. Marrom pode ter vindo também do italiano marrone, derivado do grego maraon,
Essas palavras também designavam as castanhas, que eram frutos duros e marrons. Já a variante de marrom conhecida como caqui, nada tem a ver com a fruta, pois essa é caqui. Caqui tem acento no A, caqui não tem. Aliás, a palavra que designa a fruta é de origem japonesa. Já caqui, com acento no A, vem de caqui. K-H-A-K-I, na língua urdu, um dialeto indiano que sofreu influência do persa e significava poeira ou terra. A cor das terras da região é que era relacionada ao termo. E nas terras, o que é que nasce? Pois é, no latim o verbo viridem significava crescer e era muito utilizado para se referir ao desenvolvimento das árvores e das plantas, que tem esse hábito de crescer, não é mesmo? E são predominantemente verdes. Viridem também deu origem à palavra verdejar. Também no latim, o vermelho mais escuro tinha uma palavra para chamar de sua, era russeus, uma variante do termo russos, que vem de um idioma bem antigo que chamamos de proto-indo-europeu. Outra palavra que designava a cor era viola, que passou como violeta para o português de hoje e, obviamente, se refere à cor das pétalas dessa linda flor. Aliás, a rosa, estou falando da outra planta florida, tá? Tem o seu nome do grego rodon, que passou para o latim como, olhem só, rosa, e se mantém até hoje com poucas variações nas línguas pelo mundo. Já a palavra púrpura vem do latim purpura, exatamente, sem nenhum acento, que era um molusco de onde se extrai esse corante vermelho arroxeado. No grego, esse molusco era chamado de pórfiros. Esse pigmento era tão caro, que era utilizado somente nas vestes imperiais e eclesiásticas. Isso porque eram necessários milhares desses caramujinhos para extrair deles a secreção que era utilizada como corante. Já laranja, sim, a cor, ou melhor, o nome da cor tem relação com a cor da fruta. Em sânscrito, a fruta era chamada de narangue, que no persa se tornou naranji, que acabou se tornando pomedorange em francês antigo. E com o tempo, essa palavra foi alterada e hoje é laranja, tanto a fruta quanto a cor. Já beige, não é beige de beijar, tá? Aqui é com um G, é uma palavra francesa que designava um tecido que ainda não havia sido tingido, ou seja, um tecido ainda sem cor. Dessa palavra veio o termo português bege. Agora entendeu a expressão fiquei bege? Aliás, verde de raiva, azul de fome, branco de medo, vermelho de vergonha são expressões bem utilizadas no Brasil que talvez fosse interessante saber a origem delas, você não acha? Se você concordar, deixe a sua opinião aí nos comentários. E se não concordar, comente também. E o like, já deixou? E a inscrição no canal, já fez? E acionou o sininho já? Pô, deixe nos coloridos de alegria. E para terminar, vamos ver a origem dos nomes das cores primárias. A começar com amarelo, cuja origem da palavra não é um consenso entre os etimologistas. Etimologistas são os caras que estudam a origem das palavras. Mas a versão mais aceita é de que ela vem de amarus, que é o diminutivo em latim para amargo. Pô, ficou ainda mais estranho e confuso, né? Vamos explicar. O amargo aqui era uma referência ao gosto da bilis, uma secreção do fígado de cor amarelo que depois de oxidada fica um amarelo meio esverdeado. Eu também achei estranho escolher essa palavra para a cor, mas você consegue pensar numa palavra melhor? Aliás, vemos em línguas antigas palavras que designavam as duas cores, o amarelo e o verde. No inglês antigo, por exemplo, a palavra yellow era usada tanto para o verde quanto para o amarelo. Eu nem sei assim que se fala, mas depois vem giallo, que se tornou gur e ganhou as grafias giallo e gialloway no inglês antigo. Com o passar do tempo, a palavra se transformou em yellow no inglês moderno. Já o ocre, um amarelo amarronzado, ou seria um marrom amarelado, vem do grego ocrus, significando amarelo pálido. Eu nem sei se eu estou falando direito essas palavras aí, mas espero que o Jairo coloque elas aí escritas no vídeo para que vocês possam acompanhar.
Vamos falar do azul então. Há uma pedra chamada lápis lazuli, cuja exploração inicial ocorreu no norte do que hoje é o Paquistão. O pó moído dessa pedra servia de pigmento para tintas, mas por ser raro demorou muito para surgir uma palavra para aquela coloração da pedra e do pó. O lugar do hoje Paquistão, onde essa pedra era extraída, era chamado de Rajavarta, que em sânscrito significa riso do rei. Rajavarta se tornou Lajavard no persa, depois Lazuard em árabe, e foi dessa palavra que veio o termo latino lápis lazuli. Lápis no latim medieval significa pedra. Havia também a distinção entre azul e anil, anil sendo esse azul com um tom mais escuro, cujo sânscrito era nila, que virou Nil no persa, Anir no árabe, até chegar ao anil português. Já a palavra grega kyanos é que era utilizada para diferenciar o azul mais claro e vivo do azul mais escuro e se tornou ciano no português de hoje, que atualmente se refere ao azul esverdeado, aquela cor linda de água limpa sobre um fundo de areia, como aquele das praias do Caribe. Aliás, por ser considerada calmante, é que as paredes e vestes de quem trabalha numa sala de cirurgia são dessa cor. Para terminar, a última cor primária. Há um inseto chamado cochonila, que na verdade é uma das maiores pragas em plantações de jardins desde a antiguidade. Os romanos sofreram muito com esse inseto, apesar do nome do bichinho em latim ser cocum, o nome da cor foi inspirado nele, e a gente explica. Para os romanos, numa época em que conceitos biológicos ainda eram muito básicos, todo inseto era chamado de verme. No caso aqui, porque esse inseto é bem pequeno, usavam o diminutivo, vermículos, e daí veio a palavra vermelho, pois é esta a cor de um cochonila esmagado. Ainda hoje é extraído corantes vermelho, marrom, rosa ou laranja desse inseto, dependendo da espécie. Esses corantes são utilizados na indústria alimentícia e também de cosméticos. Sim, a salsicha de seu hot dog foi tingida com cochonila esmagada, provavelmente. Também tem esse corante em geleias, biscoitos, balas, sucos, rações, iogurtes e vários outros alimentos. E cosméticos, claro. Já o vermelho escuro e vivo, ou profundo, como querem algumas marcas de esmalte, recebeu o nome de uma cidade italiana cujo nome é Magenta. Ali ocorreu o que hoje é chamada de a Batalha de Magenta em 1859 entre tropas francesas e austríacas. Depois de terminada, uma coloração avermelhada do sangue derramado deu origem ao nome daquela cor. Pelo menos é o que dizem. Já o carmim vem do árabe kermes, um pequeno inseto de onde também se tira o corante dessa cor. Outro tom de vermelho, também escuro, é o bordeaux, associado à cor do vinho da região francesa de Borgonha, que os romanos chamavam de Burgúndia ou Terra dos Burgundos, uma tribo germânica que vivia ali. Já a palavra fúcsia, que é essa cor de rosa mais intenso, vem da planta do gênero Fuchsia, cujas flores têm essa cor, ou melhor, tem esse nome em homenagem ao botânico sueco Leonard Fuchs, que descobriu e descreveu essa planta pela primeira vez. Já o vermelho, mais conhecido como grenat, vem do francês grenat, se referindo ao tom de cor da gema granada, uma pedra preciosa e muito linda, como vocês podem ver aí na foto. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Canal Teles da Luz, até o próximo vídeo.